Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente possa conversar, debater, para que a gente possa aprender juntos e que você protagonize os estudos, que você seja protagonista desse processo de educação. Vamos conversar sobre o imperialismo, as teorias darwinistas na África, essa ideia errada de superioridade de uma nação sobre a outra, pautado em alguns conceitos como o etnocentrismo, conceito que você já se apropriou, já refletiu sobre ele e eu tenho certeza que encontrou, no passado recente, na atualidade, exemplos de etnocentrismo, quando se julga a cultura do outro a partir dos conceitos e preceitos da própria cultura daquele que julga, Então é quando a gente olha a cultura do outro e diz que ela é inferior à nossa, que ela está errada, a partir dos nossos conceitos de cultura, daquilo que a gente acha que é correto. E nesse contexto nós vamos ter o imperialismo na África, que vai ser pautado, entre outros, nas ideias do darwinismo social. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo de aula, compreender e analisar o darwinismo social enquanto ideologia dos países hegemônicos durante o imperialismo. Veja que nós temos duas ações ali no nosso objetivo, compreender e analisar. Então a gente precisa entender, compreender esse conceito de darwinismo social e analisar esse conceito à luz do imperialismo, os países hegemônicos, ricos, industrializados, sendo os países imperialistas sobre as nações, principalmente as africanas. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. O que as grandes potências buscavam com o imperialismo, Quem eram essas grandes potências? Então a gente precisa pensar também de quem eram essas grandes potências e o que elas buscavam com o imperialismo. De uma forma geral, elas buscavam matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, Essas empresas estavam em desenvolvimento, em crescimento, atravessando as fronteiras dos seus países de origem e elas precisavam, eu costumo dizer, dos 3 M's, matéria-prima, mercado consumidor e uma mão de obra barata. As empresas gigantescas e as associações de empresas, os holdings, os trusts, precisavam fazer sua expansão econômica. Estavam produzindo em série, estavam produzindo mais e, claro, precisavam aumentar o mercado consumidor, buscar matéria-prima e mão de obra barata na competitividade internacional. E nesse contexto nós vamos ter aí elementos como o racismo, elementos como o etnocentrismo. Nessa gravura, por exemplo, pessoal, ela retrata a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela aconteceu no final do século XIX e ela serviu para partilhar a África e a Ásia entre os países dito imperialistas, não é? E reparem aqui no canto esquerdo da imagem, a figura de um africano. Então, estão sentados à mesas, representantes das nações industriais, das nações hegemônicas, da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, e eles vão partilhar a África, vão partilhar o continente asiático, e para isso eles organizam a Conferência de Berlim, não é? E esse imperialismo ele tem uma relação direta com um processo de industrialização. Nós sabemos, aprendemos, conversamos sobre isso, que o processo de industrialização ele se inicia na Inglaterra no século XVIII. No século XIX, nós vamos ter a segunda Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial ela se expande para outros países da Europa. Então vai chegar a França, vai chegar a Espanha, vai chegar a Bélgica, a Alemanha, outros países da Europa, assim como também vai chegar aos Estados Unidos e vai chegar ao Japão, Em 1870 é o fim do regime de shogunato no Japão, uma espécie, de regime feudal, e o início da era Meiji, marcado pela industrialização.
Então, nesse sentido, as disputas imperialistas por mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra, elas se acirram, elas ficam mais acentuadas a partir da segunda revolução industrial, não é? Que vai, essa revolução industrial, o papel assumido pela ciência, os laboratórios de pesquisa, e essa pesquisa aplicada à indústria, né? Em produzir mais, gastando menos, uma produção em massa. E com esse desenvolvimento tecnológico, a produção de bens padronizados, a necessidade de demanda por mercado consumidor. A organização científica do trabalho, então, cada vez mais o uso racional do tempo no trabalho, né? As horas trabalhadas, quanto tempo cada processo leva para ser feito, engenharia de produção, as esteiras, o modo de produção fordista, não é? Essa linha de produção surgindo. Então, essa organização vai levar processos automatizados e cadeia de transporte, né? Então, a abertura de portos, rodovias, ferrovias. Logo mais no início do século XX, o desenvolvimento, né, do avião pelo Santos Dumont. Então vejam, né, a quantidade de desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria que nós vamos ter neste período. Além, é claro, não custa a gente relembrar, né, a necessidade de mercado consumidor para que esses países despejassem a sua produção industrial e utilizassem de uma mão de obra barata, de uma mão de obra barata e matéria-prima acessível, não é? Então, a partir de 1870, século XIX, as potências europeias, os Estados Unidos, Inglaterra, França e o Japão, como nós dizemos, como fim da era do shogunato, entram em uma disputa por áreas de influência, principalmente na África e na Ásia. A América vai ter uma doutrina, né, chamada doutrina Monroe, desde 1826, em que a América é para os americanos, uma doutrina defendida pelo presidente dos Estados Unidos, ainda no século XIX, da não interferência europeia na América, defendendo a América para os americanos, e a gente entende a América para os norte-americanos, não é mesmo? E daí nós vamos ter essa expansão capitalista com o objetivo de dominação territorial, dominação econômica e cultural, chamada de imperialismo e neocolonialismo, né? Neocolonialismo porque ela vai diferir do colonialismo do século XVI, feito principalmente por Portugal e Espanha nas terras americanas. No neocolonialismo ou no imperialismo, nós falamos de outras potências europeias que vão imperializar áreas, principalmente na África e na Ásia. Se no século XVI a justificativa para o colonialismo foi a expansão da fé cristã, agora é levar o desenvolvimento tecnológico e a civilização a essas nações. E aí a gente começa a perceber o etnocentrismo. E é claro, pessoal, você vai lembrar também que essas divisões feitas pelas potências imperialistas não respeitaram as divisões pré-existentes que existiam no continente africano, no continente asiático. Isso vai gerar um sério problema para a África a partir do século XX, as guerras civis, por exemplo, que ocorrem no processo de independência, né? Aqui a gente tem uma charge sobre o imperialismo no território chinês. Então vejam, né? A pizza aqui ela chama China, então ela é a pizza de nome China. Personagens da Europa, né? Dirigentes europeus, como a rainha da Inglaterra, a França, representada pela República Francesa, Bismarck alemão, imperador japonês. Nós vamos ter aí o belga aqui também, dividindo, né, a China como se fosse uma pizza e cada um vai ficar com um pedaço da China para explorá-la dentro dessa questão do imperialismo, não é mesmo? E o imperialismo ele vai estimular o nacionalismo, estimulando a identidade nacional. Esse nacionalismo ele é uma ferramenta que auxilia esse imperialismo. Ele foi muito utilizado como forma de convencimento da população dos desejos expansionistas de seu governante. Então os discursos ele endossavam a necessidade do cidadão civil em se alistar no exército, em ter um orgulho exacerbado do seu país, a ponto de achá-lo que ele é superior a todos, né? E você identifica o cidadão, a nação,
e ele passa a defender esses valores também imperialistas, não é? Olha só essa capa do jornal, né, Le Petit Journal, como uma forma, a propaganda sendo utilizada para justificar esse imperialismo, né? E a manchete vai dizer para a gente: a França levará ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Então aqui a França sempre representada por uma mulher, né, a República aqui, as cores da França, e ela chegando ao Marrocos, né, as pessoas ali em uma situação mais vulnerável, utilizando técnicas de produção ainda arcaicas, né, como o arado manual, e a França então vai levar a civilização, a riqueza e a paz. E agora, pessoal, a gente tem uma atividade, olha só, né? Observe a charge aqui à esquerda. E daí nós temos algumas perguntas, não é? O que essa charge mostra? Quem ou o que esse personagem da cartola representa? Qual é a mensagem transmitida e em que contexto essa charge foi publicada? Responda a atividade e a gente já volta com a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Temos as perguntas ali, vamos então ver as nossas respostas, né? O que ela mostra? Um enorme polvo, cuja cabeça é de um cartola e representa a Inglaterra, não é mesmo? Que estende seus braços sobre os países, não é? Quem e o que o personagem da cartola representa? A própria Inglaterra. A mensagem, uma crítica ao imperialismo inglês. E em que contexto ela foi publicada? No contexto da expansão imperialista. Então os tentáculos do polvo que é a Inglaterra chega no Canadá, na Jamaica, na Índia, no Egito, que são regiões exploradas pela Inglaterra durante o imperialismo. Como a gente conversou, pessoal, vai ser utilizado, né, o darwinismo social. Então, a gente sabe que Charles Darwin, um naturalista inglês, né, ele vai publicar um livro, A Origem das Espécies. Nesse livro, o Charles Darwin defende que os seres vivos eles se modificam e se adaptam a certos ambientes para que possam sobreviver. Outros, por sua vez, não conseguem, por isso perecem. Então essa ideia do darwinismo social, do Charles Darwin,
teoria biológica fundamentada na pesquisa e na ciência. O que vai ser feito, né? Vão ser utilizados fundamentos da teoria darwinista para justificar o imperialismo, embora Darwin não tenha escrito darwinismo social, tá? Então, olha só, enquanto ocorria essa corrida imperialista, os países procurando aí, né, cada vez mais aumentar os seus territórios, conquistar novas colônias, matéria-prima, mercados consumidores, pensadores europeus vão desenvolver uma teoria chamada de darwinismo social. Segundo essa teoria, né, as raças humanas passam por um longo processo de evolução e só as mais aptas sobrevivem. Na luta pela vida, as raças tidas como superiores sobrevivem. Sendo assim, os países desenvolvidos se declararam superiores às nações africanas e asiáticas. Olha que absurdo, pessoal. Não existe raça, você lembra na biologia, não é mesmo? Converse com o teu professor, com a tua professora de biologia, e que na biologia não existe raça, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? A divisão, a classificação biológica. Não existe raça e nem raça superior. Isso é um termo extremamente preconceituoso e etnocêntrico a gente dizer que existem raças superiores, né? Hitler vai usar do mesmo expediente no século XX, dizer que existe uma raça superior aos alemães, para praticar o genocídio, o holocausto e a perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então olha aqui, né? Franz Galton, ele era um dos que acreditavam que a raça humana poderia ser melhorada caso fossem evitados cruzamentos indesejáveis, o que acompanhava o sentido racista da burguesia europeia da época, de ter a relação, né, entre povos de um país com povos de outro país. É uma teoria eugênica, preconceituosa e racista, não é? E aqui a Conferência de Berlim, né? Essa charge fala aí sobre a Conferência de Berlim também. Foi convocada essa Conferência de Berlim no final do século XIX, ali por volta dos anos de 1880, para combinar as regras e condições para a ocupação da África. Toda a nação, estabelecida em um ponto do litoral, deveria expandir as suas fronteiras para o interior. E aí, né, nós vamos ter esse não respeito às divisões, às tradições, aquilo que já existia na África, né? Então essas divisões vão ocorrer de formas artificiais, colocando, né, tribos africanas que tinham rivalidade no mesmo espaço, sem respeitar a historicidade do continente africano, não é? Olha só, o fardo do homem branco de levar aos africanos e asiáticos a civilização. O homem branco levando, né, aqui ó, Zulu, China, Índia, o fardo do homem branco em levar as nações africanas e asiáticas para chegar à civilização, né? E ele vai atravessar a ignorância, o canibalismo, a crueldade, a selvageria, né? Olha que eugenia, olha que charge preconceituosa do homem branco carregando, ele tem esse peso nas costas de levar essas nações para a civilização, não é mesmo? Então ali, as fronteiras artificiais criadas na partilha da África misturou culturas, vai misturar línguas diferentes, né, e separavam povos que tinham grande identidade cultural. Isso, né, no século XX, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, vai levar a processos de independências do continente africano bem tumultuados, né, guerras civis acontecendo. E aqui, pessoal, olha só, né, como que era a África em 1880. Então a gente vai ter aqui, né, alguns domínios espanhóis, alguns domínios portugueses, aqui embaixo um domínio inglês, não é? E como que era a África em 1910. Veja que toda essa região ao norte, né, e aqui mais central da África ficou com a França. Vejam aqui a Inglaterra, né? Aumentou a sua área aqui no sul, Nigéria e Egito, né? Então, nós vamos ter essa divisão do continente africano entre as potências europeias a partir da Conferência de Berlim, não é? A divisão do mapa do continente africano. E agora eu convido vocês a fazer uma atividade, né? Leia o texto e responda. O Congresso, considerando que a instrução dos indígenas faz a Argélia correr um verdadeiro perigo,
tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do agrupamento francês, emite o voto de que a instrução primária dos indígenas seja suprimida. Qual o significado de indígenas no texto e o que se pode concluir por esse documento? Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir, né? Nós temos um texto aí que vai trazer para a gente algumas informações e duas perguntas, não é? Olha só, qual o significado de indígenas no texto, né? Indígenas tem o sentido de nativos da Argélia, uma forma pejorativa, né? Até por esse motivo a gente troca a palavra indígenas quando se refere ao Brasil por povos nativos, né? Povos originários, porque eles vão usar a palavra indígena de uma forma muito pejorativa e preconceituosa. O que se pode concluir com esse documento? Que os franceses, país imperialista da Argélia, e a elite argelina eram contrárias à instrução do povo argelino, não queria que eles frequentassem as escolas, por exemplo. Que coisa absurda, não é mesmo? Olha só, pessoal, os países imperialistas utilizavam um discurso que levariam a ciência, o progresso tecnológico aos países africanos e asiáticos, então fizeram dessa forma o imperialismo. Porém, não é? Tinham como objetivo buscar oportunidades de investimento, matéria-prima, mercado consumidor e uma mão de obra barata para contribuir com seu expansionismo, né? Dominando, portanto, terras no continente africano, terras no continente asiático. Ali, no final do século XIX, né, 1884-85, foi realizada a Conferência de Berlim, que é, né, um ponto, um marco histórico para o imperialismo. Nessa conferência, a nação africana foi dividida entre os países imperialistas europeus que impuseram as regras para essa divisão, com a justificativa de que levariam, né, o progresso tecnológico a esses países, baseado numa teoria falseada, que é a teoria do darwinismo social, a ideia de que existam raças superiores às outras raças. Galera, aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação, a tua companhia. Fique bem e até a próxima.